O racismo, ele não se explica apenas por atitudes racistas. Ou seja, não é um problema exclusivamente de indivíduos racistas. O racismo não é só uma questão de desvio de caráter ou uma patologia. Ah, aquela pessoa é mau caráter, aquela pessoa é racista. Então vai lá e educa ou pune. E pronto, resolveu o problema do racismo. Então o racismo não se explica exclusivamente por uma questão moral, individual, de ações racistas de indivíduos ou grupos. Quando a gente fala que o racismo não se explica apenas pela dimensão individual, a gente está querendo dizer o quê? Que o próprio modelo em que a nossa sociedade funciona, esse modelo é racista. Foram quase 4 séculos de escravização sobre o povo negro. Depois da abolição, não existiram políticas de reparação, de reequilíbrio. Então, o racismo não está só na cabeça, no coração e na atitude de um indivíduo racista. O racismo é o modelo no qual essa sociedade funcionou e funciona. Então, o racismo está no imaginário, daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é bonito e daquilo que é estranho. Os estereótipos, né? Porque, vou dar um exemplo. Por favor. Colonização do Brasil, século XVI. Os europeus chegam aqui. E qual é a referência de cultura, de religião, de família? A referência que eles colocam é a referência europeia. A gente fala eurocêntrica. Por quê? Porque o centro do mundo é a Europa. E tudo que é diferente da Europa, daquele modelo de vida, de Estado, de família e de corpo e de cor, tudo que é diferente passa a ser avaliado e julgado de acordo com esse centro, com essa referência. Então você cria uma hierarquia humana. Você diz quem são os tipos de gente que valem mais e os tipos de gente que valem menos. E o conceito de raça aparece aí para justificar essa hierarquia. E dentro desse modelo, dessa lente através da qual o mundo é visto, o que é não branco é visto como alguma coisa menor. Então, o povo negro passa a ser visto pela lente, pelo centro e pela referência da cultura branca europeia. Então, você cria um modelo que justifica o domínio, o controle, a escravização e o extermínio. Porque esse outro aí é um outro subalterno, subhumano, inferior, exótico, excêntrico, estranho. Que religião é essa? Que batuque é esse? Que família é essa? Que corpo é esse? Que cabelo é esse? Só que imagina isso durante séculos, produzido e reproduzido pelo Estado, pela estética padrão, pela política, pela economia. Você vai criando uma cultura, aí que está o racismo estrutural. Porque a própria cultura que já cresce com a pessoa, racista. Então, a pessoa que nasce naquela cultura é dada para ela uma lente. E é a partir dessa lente que uma criança vai começar a ver o mundo e vai entender o mundo. E, olha, mais do que ver e entender, vai sentir o mundo. O racismo produz sentimentos. Quantas pessoas têm medo? Pegando um afeto, medo. Você não explica muito, você meio que sente. Quantas pessoas têm medo das religiões de matriz africana? Várias. E não sabem nem dizer da onde ou porquê, só sentem. Isso é natural? Não. É uma cultura racista, é uma história racista, é uma lente racista, é uma estrutura de sociedade racista que forma um imaginário racista. Por isso que o racismo é estrutural. Mas não fica só no afeto. O afeto, a coisa do medo, da repulsa, é estranho, é inferior, isso se confirma na política. O Silvio de Almeida fala isso no livro Racismo Estrutural. O racismo
É um imaginário racista que olha para a sociedade e meio que naturaliza, isso é coisa de branco, isso é coisa de preto? O racismo chega a esse ponto, de você criar pessoas indiferentes ao próprio racismo. Sim. Por isso ele é tão profundo. Porque olha que maluquice, ele é tão evidente que passa a não ser percebido. Olha a loucura. Você meio que... você entra num lugar que só tem branco, mas o Brasil é majoritariamente negro. E raramente... Por que uma pessoa branca, de olhos azuis e loira, sentada no meio-fio pedindo dinheiro? Por que essa imagem soaria estranha? Tal qual chegar num consultório médico e ver um médico negro. Olha o racismo estrutural, criando o que seria razoável e o que não seria razoável. O racismo é estrutural porque ele é a normalidade da sociedade. Olha só. Não estou tirando o peso das ações racistas, não, tá? Sim, não é só isso. Pronto, você sacou. Eu só quero dizer que se você olha e diz que o indivíduo é racista e só esse é o problema, você esquece que... Vamos tratar daquele indivíduo só e... Você esquece que o modelo, não só o imaginário. Porque para o imaginário se confirmar, você tem que ter políticas que continuem excluindo o povo negro. Porque... Tô falando muito? Não. Tá. Equipe, eu tô falando muito? Tem uma pessoa na equipe que dormiu ali. Né? Eu vi. Tá dormindo há um tempo já. Tá bom. Mas vou terminar o raciocínio. Não, pode, lógico. Que é o seguinte. Se chegasse numa escola, tá bom? Um livro de mentalidade... Chegasse não, porque chega em muitas escolas. Um livro racista. Um autor racista, Oliveira Viana. Com teses evidentemente racistas. Mas se o estudante... Imagina um mundo em que o livro é racista, aí o estudante que está lá na sala de aula olha para o lado e a realidade que ele encontra não confirma nada daquilo que o livro diz. Daí o estudante vai ter mais capacidade de dizer, esse livro está todo errado. Esse livro... Pô, que bizarro. Lógico. Mas olha só, a questão é que a narrativa racista, que tem lugar para branco, que tem lugar para negro, está escrito lá. Não parece um absurdo? Total. Mas você olha para o lado e o que a realidade te informa? Que tem lugar para branco e que tem lugar para negro. Portanto, o racismo não é só a letra do livro. É a política concreta que vai criando na realidade a imagem que confirma o imaginário. O racismo é tanto o imaginário quanto a política que exclui. E depois confirma o próprio imaginário. Então, numa escola muito rica, que a mensalidade é cara, num país em que o povo negro sempre foi maltratado, escravizado, você aumenta a mensalidade, você vai começar a perceber que tem um recorte racial, que só começa a entrar quem é branco. Lógico. Então, você cria um lugar, você cria uma política que reforça uma lógica que ali é um lugar de branco. Então, o racismo está tanto no livro quanto na política que exclui o povo negro. Então, não dá para explicar o racismo apenas pelo cara mau caráter. Pela atitude racista. Esse cara é um problema. Mas a normalidade, entre aspas, da sociedade o tempo inteiro está criando a naturalização de uma tragédia. Por isso que a gente fala que o racismo é estrutural. E como que resolve isso? Política, economia, Estado, ocupação direito, de espaço. ocupando espaço, isso que eu falar. Representatividade, medidas de reparação como cotas, políticas econômicas de reparação. Tem que mexer na economia. Tem que distribuir renda para o povo preto. Tem que mexer na política, abrir espaços de representatividade e produzir leis de reparação. E tem que mexer no direito, especialmente no sistema jurídico, criminal e penal. Eu arriscaria dizer que os três grandes dispositivos da produção do racismo no Brasil é a indústria cultural, o modelo educacional e o sistema judiciário. Por isso a gente fala que o racismo é estrutural. Porque se não mexer na política educacional, na indústria cultural, no sistema judiciário e na economia, 4 pilares, o racismo não se sustentaria, historicamente, sem o modelo educacional, o sistema judiciário, o Estado e a economia. São os poderes que garantem que o racismo continue, né? Garantem. Legitimam, olha que loucura. Você poderia dizer assim, a educação vence o racismo. Eu te perguntaria, que tipo? Porque determinada educação, historicamente, reforçou e naturalizou. Né? Por isso que o racismo é estrutural.
Ah, não, vamos educar aquele indivíduo lá com a educação. Eu vou perguntar qual. Porque se for a educação que reflete essa estrutura de sociedade, vai reforçar na cabeça do cara. Você seria a favor, então, se for sistema até de cotas nas nominatas de candidaturas também, de cotas para negros? Eu sou a favor de políticas de incentivo para criar reparação. Então, em termos de estrutura, visibilidade, fundo partidário, fundo eleitoral, óbvio que eu sou a favor. Isso não é privilégio, isso é reparação. Para criar mais... Porque se você... Qual o problema? Olha só, o silêncio é racista e a omissão é racista. Se você não cria mecanismos de reparação e deixa no automático, o tal automático vai privilegiar os brancos. O automático não é neutro, o automático é racista. Então, você precisa criar leis e políticas para tirar do automático. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Senão a fotografia do poder vai ser de homem branco rico, latifundiário, com arma na mão.